Eu deveria pegar o quê? Bopengo singaye. Inspiração divina. Aleluia. Amém. Agora, queridos irmãos, Se quoi, bien-aimé? dominar sobre. Pour dominer, sur. Quais são os instrumentos a usar? Quels sont les instruments à utiliser? Vou vos dar 12 Não pensa bem 12 instruments. instrumentos. Instruments? Vou tentar desenvolver durante este fim de mês Na kontente ko développer yango para revolucionar a vossa vida Wana ko révolutionner ba vida bino. e consegue dominar qualquer situação. Pe kokoka ko dominer sur n'importe quelle Se situation. você se ama, não pode faltar nenhum culto. Soki o milingaka okoza O que você vai ouvir hoje oyo koyoka lelo vai continuar. eko continue. Quem me diz amém, Deus abençoe. Wala binanga men samba pambola yi. O que devemos saber Wesengeli to yeba. para a dominação, Pona ko dominer Deus deu à igreja nzamba pesi l'église. alguns instrumentos de aliança. Ba quelques instruments et alliance. São instrumentos extremamente poderosos Ezaba instrument moko très puissant. para uma vida de dominação total. Pona vie moko ya domination totale. Repito, Na bandeli kolo. os instrumentos Ba instrument da dominação ya domination. é Deus que deu à igreja. Ezande nzamba pesi yango l'église. São instrumentos da aliança. Ezaba instrument ya alliance. Alguém está a me ouvir? Amém. Deus tem instrumentos Nzambe azaba instrument que podem ajudar oyo ekoki koede a igreja, église os seus filhos, kobana na ye para conseguir a dominar mpona kokoka kodomine em todas as áreas. na badomene nyonso. Essa é a parte de Deus. Wana eza part ya nzambe. A nossa parte, Par na biso o que vocês devem saber esta manhã: esengeli toyeba na ntongo ya lelo ter instrumento não é garantia para vencer. kozala na bainstrument eza garanti te mpona kolonga. Aponta as coisas que eu estou falando. Koma makambo nazoloba. Deus deu instrumento, sim. Nzambe aza na bainstrument oui Deu à igreja. apesi na église Devemos conhecer. esengeli toyeba Mas estou yango vos falar. me nazoloba na bino Ter instrumentos, kozala na bainstrument ter as armas, kozala na baarme não é garantia para vencer a batalha. eza garanti te mpona kolonga bitumba. Não é garantia para dominar. Eza garanti te mpona kodomine. Alguém está comigo? Amen. Significa dizer, Elingo olakisaka existe a parte do homem. eza na part ya mutu. A parte do homem Part ya mutu é saber utilizar essas armas. eza koyeba koutilize ces armes. Saber, como diz, manejar. Eza koyeba komanipule. Ué. As armas respondem quando você começa a usar. Ba arme repondraka tango yo bandi koutilize yango. Se você ficar só com armas, Soki otika com os instrumentos na ba instrument na tua na casa ndako na yo e sem utilizar, sans o koutilize yango. inimigo pode usar o mesmo instrumento para te matar. Ennemi akoki koutilize ba même instrument mpona koboma yo. Bilamba Parece alguém que bateya. está comigo aqui. Neti mutu moko aza awa te longo. O espada que David cortou a cabeça de Golias é dele próprio Golias. Epe oyo David akatelaki Goliath mutu eza epe ya ye moko Goliath. David não tinha espada na mão. David azalaki na epe na maboko. Quando Golias caiu, Ntango Goliath akwei, David chegou lá, David akomi encontrou a sua espada, e akutaki epe ya Goliath. recuperou Arekipere e yango. cortou a cabeça. Akati ye mutu. Ninguém vai recuperar o teu instrumento. Mutu moko te korekipere instrument. Nenhum inimigo que vai usar os teus instrumentos. Ennemi moko te koutilize Quem diz amém, que Deus lhe oyo abençoe. alobi amen nzambe apambola ye. Os instrumentos é para usar. Ba instrument eza mpona koutilize. Os instrumentos é para que você comece a manejar para conseguir vencer, dominar em qualquer lugar. Ba instrument usoti ba arme eza mpona komanipule yango mpo ete okoka kolonga. Amém. Amen. O primeiro instrumento para dominar Instrument ya liboso mpona kodomine está no verso 28 de Gênesis 1. eza na verset 28 ya Genèse chapitre 1. Na primeira parte. Première partie. Gênesis 1, volta agora, eu quero pregar. Genèse chapitre 1. E vou acabar aqui, o fogo vai acender. Sikona lingi na teya awa nde moto ekopela. Gênesis 1.
Genèse chapitre 1. O versículo 26 era o projeto. Na verset 26 ezalaki nano Deus disse projet. que vamos criar homem Nzambe alobi ete tokela mutu à nossa imagem na image na e à biso nossa semelhança, pe na ressemblance para na que biso ele domine. po ete ye adomine. Versículo 27. Na verset 27 A Bíblia diz que Deus criou Bible ezoloba ete Nzambe akeli o homem moto e a mulher. pe akeli mobali Tamo na mwasi. junto. Toza ensemble. Versículo 28. Na verset 28 Na introdução diz o quê? na introduction elobi nini? Deus os abençoe E Deus os Benzo- os abençoe. Apamboli bango. Primeiro instrumento para dominar Instrument ya liboso mpona kodomine é a bênção divina. eza bénédiction divine. Amen. Ser criado não é nada. Kozala créer eza eloko te. Muitos nasceram de novo, não é nada. Bato ebele babotama ya sika eza na Pode eloko ser te. nomeado, mas enquanto ainda não tomaste posse, você não tem autorização. Okoki kozala nommé pendant que nano ozwi possession te okozala Prêter serment. akoprêter serment te. Não nós na pouvoir. Ainda não tens poder. Amém. Nas outras batu. Amém. Tu a pregar pessoas? Nas outras. Tu a pregar? Deus os abençoe. Nzambe aitilizaka bato. Não, Deus os abençoe. Nzambe apamboli bango. Não, não precisa Amém. Esse que não tem a butumoko. Será que posso pregar Se alguém? pode escrever algo, Só que o cocô como eloko escreve moko. só abençoado para dominar. Hey, comment eloko béni pour dominer? Vai comigo, abençoado. Béni? Parece que não estão aqui. Neti bozawa te. Repita comigo, abençoado. Béni Para fazer o quê? pour Vai dominer. comigo, abençoado. Béni Para prosperar. pour prospérer. Vai comigo, abençoado. Béni Para se multiplicar. pour se multiplier. Abençoado. Béni Para reinar. pour régner. Amen. A bênção divina Bénédiction divine. é o instrumento número 1 Eza instrument numéro 1. que Deus utiliza, Oyo Nzambe aitilizaka. utilizou Oyo aitilizaki. para que o homem tenha acesso para a dominação. Po ete moto azala na accès na domination. Posso falar? Na kokoloba. A bênção divina Bénédiction divine. é o primeiro instrumento Eza premier que instrument. Deus utilizou Oyo Nzambe para aitilizaki. que Adão Po ete Adam e Eva, pe Eva a sua esposa, mwasi na ye tomam a dominação total. bazwa domination A totale. bênção divina Bénédiction divine. é a fonte. Eza source. A bênção divina Bénédiction divine. é a chave mãe Eza la clé maîtresse. que dá acesso à dominação. Oyo epesaka accès na domination. Estou ouvindo. Amen. Nazoya. Provérbio, Proverbe capítulo 10, chapitre 10 versículo 22. verset 22. O que a Bíblia diz? Bible ezoloba nini? É a bênção do Senhor que enriquece. C'est la Todas as linguagens bénédiction de rápidas. l'éternel qui enrichit. Fala comigo a bênção do Senhor. A Bénédiction ya Yahweh. Não estou ouvindo nada aqui. Nazoyoka eloko te. Se tem algo a cobiçar na tua vida, Soki eza na eloko esengeli olula na vi na yo. se tem algo para lutar, obter, Soki eza na eloko okoki kobunda mpo ozala nango. é a bênção do Eterno. Eza bénédiction ya Yahweh. Provérbio 10, 22. Proverbe chapitre 10 verset 22. 22, King James. Amen. A bênção do Senhor produz riqueza. A bênção do Senhor produz. Riqueza. Não estou ouvindo amém aqui. Nazoyoka amen te. A bênção do Senhor faz o quê? La bénédiction de l'éternel Fala fait comigo, quoi? a bênção é fábrica. A bénédiction eza usine. A bênção do Senhor produz Bénédiction ya Nzambe ça produit riquezas. richesse. Tira agora riqueza. A bênção do Senhor produz a dominação. Sikolongola richesse. Tiana esika la bénédiction de l'éternel produit la domination. Porque a dominação é uma das riquezas que o homem Deus lhe deu. Parce que la domination eza moko ya ba richesse Nzambe apesa na mutu.
Nano ki bino amen bien. Ainda não ouvi amém. Nazolingana te ya mutu moko. Quero pregar a alguém. Est-ce que nakote ele susu? Será que posso pregar mais? Versão viva. Viva yaya. A bênção do Senhor é a base verdadeira da riqueza. Oh! A bênção do Senhor Benediction ya Yahweh. é a base Essa base. da verdadeira E riqueza, a véritable da richesse. verdadeira E a dominação. véritable domination. É a base Essa base. de um casamento feliz. E a libala oya zene sengo. É a base Essa base. do ministério que vai E a influenciar. ministério é com A influencer. bênção do Senhor Benediction ya é a Yahweh. base Essa base. de uma igreja A poderosa. igreja eza A nanguya. bênção do Senhor Benediction ya é Yahweh. a base Essa base. de um jovem E a jeune que tem um futuro. Oya za na futur. Yes. Vai comigo, a bênção do Senhor Lobe longo na nga benediction É a base. yawe. Essa base. é a reprodução, Essa reproduction. é a fábrica Essa usine. que produz. Oyo ebota. Devemos colocar essas coisas na mesa. Esengeli tota makambo nyonso sur la table. Queridos irmãos, Bien aimé dans le Seigneur. estou profetizando esta Nazo manhã prophétiser na tongo ale. que Deus derrama uma bênção particular Ete nzamba sopa une bénédiction sobre particulière. a tua vida, sobre o teu ministério, sobre os teus estudos, sobre os teus afazeres. Likolo ya bafaire na yo. A primeira coisa que Deus deu ao homem é a bênção. Eloko ya liboso oyo nzambe apesi na moto eza bénédiction. Não começa a semana sem receber a bênção. Kobanda semaine te sans korecevoir liparoli. Não começa o dia sem receber a bênção de Kobanda Deus. journée te sans korecevoir Não começa o mês sem receber a bênção do Kobanda Senhor. mois te sans korecevoir la Não bénédiction começa de o l'Éternel. ano Pe kobanda ne te sem receber a bênção sans do Senhor. korecevoir la bénédiction de Não l'Éternel. começa um negócio Kobanda faire mon côté sem receber a bênção do sans Senhor. recevoir la bénédiction de Não l'Éternel. começa um casamento, Kobanda libala mon uma côté. relação Relation mon sem a côté. bênção do Senhor. Sans la bénédiction de As l'Éternel. pessoas sérias, Bato baza as sérieux. pessoas que conhecem Bato bayebi. a importância da bênção divina, Confiance ya bénédiction divine. não fazem nada sem a bênção de Deus. Basala ke loko te sala bénédiction de l'Éternel. Sabe se ver um filho Alguém na igreja motomoko na kati église azunda kunepa mikoteli ye moko alugou a sua própria casa e entrou da sua forma. baza bato no bayebi importância da benedição. São pessoas que ainda não sabem, não têm o conhecimento da bênção, Não, a importância da bênção. na docteur. Amém. Soko moni mutu Se veres alguém, asombi ndako na ye comprou a sua casa mbala moko pe akoti e também entrou, asombi lupango na ye abandi kotonga comprou o seu terreno e começou a Ni edificar. benedição. Sem a bênção. É a paz. É muito osombi difícil. mutu kobandi pe kopusa Compraste o teu carro e Sem começaste a benedição. guiar. Sem a Você bênção. é malade? Você é doente. oyoka makambo ngana to ya bino papa Ouvirão as coisas que eu vou vos comprendre explicar. dimensão oyo. Entende essa dimensão? Por que Deus vai começar a lhes abençoar? Pourquoi Nzambe abandi na kopambola bango? O que está escondido na bênção? Nini oyo ebatami na nsima bénédiction? Amém. Amen. O que é a bênção? C'est quoi la bénédiction? Posso falar? Na kokoloba. Primeiro tem que falar o que a bênção não é. Ya liboso esengeli oyeba to oloba oyo bénédiction eza te. Escreva o que a bênção não é. Oyo bénédiction eza te. A bênção não é riqueza. Bénédiction eza richesse te. 2. Deuxième. A bênção Bénédiction não são bens materiais. eza ba bien matérialité. 3. Troisième. A bênção Bénédiction não é dinheiro, eza mbongo te. não é caro. Eza ba mituka te. A bênção Bénédiction não é casamento. eza libala te. A bênção Bénédiction não é prosperidade. eza prospérité te. A bênção Bénédiction é uma outra coisa. eza eloko mosusu. A bênção Bénédiction é uma outra coisa. eza eloko mosusu. A bênção Bénédiction é mais maior. eza plus grande. É maior sobre a riqueza. Eleki richesse na A monene. bênção Bénédiction é a fonte, eza source. é a
base eza base qui peut produire dinheiro, oyo ekoki koproduire mbongo, domination, domination, richesse, casamento. bamabala. Quem tem bênção tem tudo. Moto aza na benediction aza na nyonso. Amen. Nota bem. Notez bien. Quando Deus os abençoe, Tango nzambe apamboli bango, eles não tinham nada na mão. bazalaki na eloko te na maboko. Para entender que é alicerce que Deus está colocando. Mpona kocomprendre fondation. Quando Deus os abençoe, não dorme. Tango nzambe apamboli bango nde Eles kokolala não te. tinham filho. Bango bazali na bana te. Quando Deus está lhes abençoar, Tango nzambe azopambola bango, Adão e Eva não tinham nada. Adam na Eve bazalaki na eloko Quase te. estava nua. Presque bazalaki nu. Mas Deus lhes abençoe. Mais nzambe apamboli bango. Que ninguém te rebaixa por causa dos bens materiais. Moto moko te akitisa yo mpo na babie materiel na ye. Amen. Repito. Na bandeli kolo. Ninguém pode te rebaixar Moto moko te akodiminie yo por causa do carro. mpo na motuka. O que você tem é mais que um carro. Oyo yo oza nango eleki motuka. Onde nós vamos ganhar tempo, muito bom. É tipo que quero pregar alguém. Muito bom que eu sou cangaia. Será que alguém está me ouvindo? Yaya na sambeli na tongwa lelo. Minha mãe está orando essa manhã. Na fongoli mutema. Isso abre o meu coração. Lole fongwama. Isso se abre. Epambola mutu moko. E abençoa uma pessoa. Epambola família moko. Abençoa uma família. Epambola couple moko. Abençoa um casal. Epambola ministério moko. Abençoa o ministério. Epambola destino ya mutu. Abençoa o destino de alguém. Fala comigo, ó pai. Lobelo ngona ngao papa. O que eu quero esta manhã não é dinheiro, mas é bênção do Senhor. Mambra sapakaya. Amen. Erakanda reseria. Erakanda rababa. Ebrasopokoria. Amen. Ekalabandara. Amen. Ekrandaraba. Erazadaba. Eledeleda. Mabrise takaya. Elusa pakaya. Renda yandaba. Rokotokoria. Que o meu Deus, o Deus das alianças, o Deus de Deus Samuel, derrama a bênção nessa igreja. Derrama a bênção na tua vida, no teu ministério. Que Deus derrama a bênção nos teus úteis. Na matriz na yo. Pode agora ensinar o que é a benção. Vou encerrar. Nakoki ko enseigner c'est quoi la bénédiction pe na ko clôturer. Os teólogos Ba théologien chama diálogo a teologia da primeira menção. ba bengi eloko théologie a première immersion. Mention. Para entender algo, Pona ko comprendre eloko, tem que ir onde que usar para a primeira vez. esengeli ozonga na source na yango esika ba utiliser yango pour la première fois. Isso que se chama a teologia Yango ba bengi da théologie. primeira menção. E a première mention. A primeira vez que a palavra bênção sai na Bíblia é Gênesis 1:28. Pour la première fois, parole bénédiction, ils ont mentionné dans la Bible, et dans la Genèse chapitre 1, 28. verset 28. Deve voltar, Et sengeli ozonga, ou devemos voltar, ou sote sengeli tozonga, para entender pour la comprendre, a bênção. bénédiction. Devemos voltar no Gênesis 1, Et sengeli tozonga dans le livre de Genèse chapitre 1, versículo 28. dans verset 28. Aonde que mencionaram pela primeira vez Et si on mentionne pour la première fois, a palavra bênção. parole bénédiction. Deus diz. Zamba lobi. E aí, se está lutar com sono, é melhor se levantar. Soko zobunda na pongi bien aimé, vaut mieux au téléma. Zongela sua Yaya, Gênesis 1:28. Todo mundo abre a Bíblia. Genèse chapitre 1, verset 28. Na linguagem louco, ekota muito nyoso kende na. Eu quero que essa coisa penetre em cada um que leve consigo. Na yo que amém na bina. Amém. Yamba ngolum. Receba a graça. Naza kosamila na butumo bimba nzamba fungo la compreensão. E eu estava orando durante toda a noite que Deus abre a compreensão e Muito entendimento. moko obima na limera sika. Que alguém saia aqui com uma boa clareza. Versão viva. Não quero 28. viva. Vai.
Vá. Deus os abençoou e disse-lhes. Deus os abençoou e Disse-lhes. Dieu les bénit et leur dit. a bênção, Bénédiction. segundo o contexto de Gênesis 1:28, Selon le contexte, il y a Genèse chapitre 1 verset 28. tem 4 significados. Et ça a 3 significations. 4 significations. Vou vos dar 2 ou 3. Não pensa 2 ou 3. O primeiro sentido Sens il y a liboso. da bênção. Il y a bénédiction. A bênção Bénédiction. significa Et là ici, uma autorização une autorisation. ou licença. Ou soit licence. Deus que criou os peixes, Nzambe nde mutu akeli bambisi. a terra, Akeli mabele. que a criou as aves do céu. Pe akeli les oiseaux du ciel. Agora o homem deveria governar. Pe moto sengela ki a gouverner a É kota. por isso que vos falei, pode ser nomeado, mas enquanto ainda não tem licença, não faz nada. Ayangana lobaki yeto koki kozala nome pendant que ozala licence te okoko sala eloko Pode te. começar a tua loja, Okoki obanda colocar também mercadoria. pe otiela Enquanto ainda não tem Mais licença, pendant que ozala autorisation vai ficar fechado. e kozala fermé. isso se chama Wana babengi yango legalização. legalisation. Vou comprar, depois não entender. Entender aonde que tu tá chegando? Tudo está lá. Nyonso eza nango wana. Deus criou o homem. Nzambe akeli mutu. Agora, Sikoyo. quando ele estava lhe abençoar, Tango yaba abanda kopamba. e ele disse: E ya lobi. multiplicai-vos. Multipliez-vous. Significa que ele lhes dá acesso, licença para ter filhos. elingi oloba ete azopesa bango autorisation licence mpona kozala na bana. Está lhe dá autorização Azopesa bango autorisation para uma vida multiplicada. mpona vi moko eza My God, multiplié. my God. Mon Dieu. Estou a dizer a alguém: Nazoloba na mutu esta manhã vai receber a licença, atongwa lelo koza autorisation. vai receber a autorização Koza autorisation e reinar sobre os ya feiticeiros, korenia likolo ya e reinar sobre a doença, korenia likolo ya e reinar sobre a crise, e reinar a sua família. Fala comigo, manda vir, papá. longo nanga papa tinda bilongo ya. Aleluia. Amen. Quando alguém é abençoado Tango moto aza beni por Deus, par isso Dieu. significa Wana elingo lakisa. que ele recebe a autorização, Ye azwi autorisation. recebe a licença, Azwi licence. casar, Mpona kobala. esperar, Mpona koprospérer. Mpona reinar, korégner. para dominar. Mpona kodominer. Queridos irmãos, Bien aimé dans le Seigneur. eu recebi a autorização Nga nazwi autorisation de abençoar. ya kopambola. O que eu estou pregando é muito sério. Mpona azote eza très sérieux. Mesmo o ministério, pastor Guilherme, Même ministère, pasteur Guilain. o ministério, cada um nasce com aquilo de ventre de sua mãe. Ministère moko na biso abotamaka nango wuta libuma mama. Até que você nasce em Cristo, Jusqu'à que yo botami na Christ. o ministério está aí. Ministère eza Você senta no banco da igreja, yo vandaka no na bande o l'église. ministério está aí. Ministère eza wana. Na verdade, leva na fazenda, eles não goiana. Diga teu vizinho está lá. Est-ce que nós temos muito mal? Será que só pregar alguém? Tio bandu com sua formação. Até que comece a ter formação. Essa wana. Está lá. Quando é que o ministério começa a funcionar? Quand est-ce que o ministério Existe a autorização Existe autorização da bênção do Pai e a benedição para confirmar se você é apóstolo, você é profeta, te dão acesso à licença para começar a funcionar. Para funcionar. Yes. Na baluki. Nas outras abaixo. Estou a pregar pessoas. Princípio que estou pregando Princípio na azoteia vale até para o casamento. é que na katina libala.
Ser pretendente, você não tem autorização. Koza la prétendant oza na autorisation te. Há um processo da legalização. Eza na procédure moko pona légalisation. Para você começar a viver com uma mulher. Oyo obanda ko vivre na mwasi. Já viste a mulher da tua vida sim? Ah, déjà moni mwasa vina. O homem da tua vida sim? Mobada vina yo oui. Mas licença. Mais autorisation. É por isso, Yangwana, o primeiro passo do prosseguimento a première pas ya processus. da legalização do casamento Ya légalisation pona libala. começa pela carta de pedido Ebandaka na carte ya demande. de noivado. Ya fiançailles. Mas ainda não tem autorização. Mais oza kaka na Eza na autorisation. badokima babeta bakashe, me kashe msuna ikoti. Há documentos que foram carimbados, mas outro carimbo. Ainda falta outros carimbos. Ainda exusam na bakashe mususu. Porque documento que leva 5, 10. Olha, me bacasissa. Ba ilegal basai beléu. Os que são ilegais são vários aqui. Bati babena mina moshi na mobile iyo. São chamados marido e mulher tu. Você va marier? São casados. Qui vous a béni? Quem vos abençoou? Yangwe belé bazo bunda. É por isso muitos estão gaguejando no relacionamento. Quem tem essa dimensão do conhecimento Motosa na connaissance não pode quebrar o processo do casamento. A kokiko briser ba protocole pour na casamento ya libala te. Totia yo maboko te. Nós ainda não te Família yo pambola yo a te. tua família ainda não te Mama na bino pambola yo a tua te. mãe ainda não te Papa na bino pambola yo teu pai te. ainda não te abençoou. Okota libala ndenge ni. Você entrou naquele casamento como? Na benediction ya nani? Com que benção de quem? Nani apesa yo autorisation? Te deu autorização Obandi pe kobota. e você também começou a gerar filhos. Tala niveau ya banango. Veja só o nível desses filhos. Sambeli na ba jeune fille bosao. Estou a orar Ba jeune garçon. moças Tala kabaninga. olha, tome o Aquele que se exemplo engravidara sem bênção. ba sentar bango sans benediction. Se engravidaram. Ba mi sentar sans benediction. Veja a vida deles. Tala ba fina bango. Mesmo hoje estão a brilhar. Même si le loba zo Amanhã vão secar. lobby ba ko. Porque não tem autorização te ba son autorisation te. para a bênção desse casamento. Pona benediction libala wana. Estou chamar para a restauração. Nazo benga pona restauration. Para todos os irmãos. Pona bandeko nyonso. Talvez Deus permitiu Tanto de ter a tua mulher, o teu marido. ya kozana mwasi no Mas mobali não yo. pensa que você já está tudo bom. Me kokanisa te ke nyonso eza deja malamu. Legaliza. Legaliser ma Nakangi parenthèse. eu fechei o parênteses. Estou a regressar aqui. Lomananga autorização. Diga comigo autorização. Quando Deus está a abençoar, Tango Zambe a Pamboli. diz a Adão, A Nadam. abençoa e diz. A Pamboli para lobby. Porque a bênção Pense que la bénédiction. são palavras que pronunciaram sobre a tua vida. Ezama loba oba lobby sur ta vie. Repito, Na bandeli a kolba. bênção La bénédiction. são as palavras proféticas Ce sont des paroles prophétiques que um superior qu'un supérieur pronunciou sobre a tua a vida. prononcé sur ta vie. Hebreus 7:7. Hébreux chapitre 7 verset 7. O menor é abençoado pelo superior. L'inférieur est béni par supérieur. Hebreus 7:7. Hébreux chapitre 7 verset É o 7. superior que tem poder de abençoar. Ezana supérieur azana pouvoir ya ko bénir. Dentro da casa, Na kati ya ndako. dentro da Na família, kati ya famille. o pai que é o maior, Papa nde moto aza supérieur. que tem poder de abençoar. Oyo aza na nguya ya kopambola. Eu recebi o mandato Yango na nga nazwi de manda. abençoar a vossa vida, Ya kopambola ba de vie abençoar os vossos Ya casamentos, kopambola mabala na as bino. vossas Ya famílias. kopambola ba Tudo que eu digo Nyonso nga na não vai falhar. ekorate te. Bopesanga amen yaya. Me dê amém para me avançar. Yebisa yekeba na elongi ya Kaye. Diga a ele, cuidado com o rosto de Caim. Ukitisaka muntu te. Não abaixe a cabeça. Ata verite beti yo. Tombolaka muntu yaya. Mesmo que a verdade te atingir, ergue a cabeça. A palavra é espada. Parole eza épée. Elia kabiso nyonso Il y a des tranchants.
Ce que je suis, yaya. Se te atingir hoje, te atingiu. É por isso que alguém tem que me pregar a verdade para que a minha vida mude. Alguém tem que me pregar a verdade para que eu repare os erros. Hoje as mamães vão discutir com os pais em casa. Olha, esperar aquele processo. Hoje debate durante a noite. Se não conversar sobre esse assunto, de noite ele fala, vira o teu rosto ali. La télé est 30 pantalons. Olha, use 30 calças jeans. Não falei nada. Diga comigo a conversa. E a legalização. Da legalização. O assunto da legalização. Vai começar a falar contigo, não deu nada. Se você é um verdadeiro homem, sai na minha família. Não começa a zoar sempre comigo. Diga comigo, legalização. Pastor Guilherme. Logo no primeiro abençoa o homem, não é isso? Efésios 1:13, leram o quê? Efésiens chapitre 1 verset 13. Rendamos graça a Deus. Nous rendons grâce à l'Éternel qui nous abençoe, qui nous a bénis de todo tipo de bênção, de tout genre de bénédiction em Cristo Jesus. En Christ Jésus. A primeira coisa Jesus fez na cruz é abençoar a igreja de todo tipo. Eu sou abençoado. Moi je suis béni. Quem pode gritar, eu nasci e abençoado? A igreja é abençoada. Os irmãos são abençoados. Ninguém vai te roubar a bênção. Na tonga lelo na sua profetizar que você é abençoado. A tua família é abençoada. Receba autorização de casar. Receba autorização de viver a prosperidade. Receba autorização de avançar. Yes. Vanda na sugis. Senta, vamos concluir. Exemplo muito prático na Bíblia. Exemplo é uma coisa très pratique na Bíblia. É exemplo de Esaú e Jacó. Exemplo é Esaú e Jacob. Gênesis capítulo 27. Gênesis chapitre 27. Dois irmãos. Deux frères. São gêmeos. Bazaba Jimo. O pai quer abençoar o mais velho. Papa alinguea pambola mokolo. Fala comigo, bênção. Benediction. É coisa para lutar. Eze loko ya kobundela. É coisa wapi? Lobenanga bênção. Benediction. É coisa para não deixar qualquer pessoa. Ezane loko koti que n'importe quelle personne. Mesmo que nascemos da mesma mãe, aí ali pambolo to kobunda. Ah, même si tu bota malibumu moko bem amado por causa da bênção, vamos lutar. Será que está fazendo benedição e cabula com a família? Diga teu vizinho que a bênção separa, divide a família. Muito azana benedição, azana encode a família. A pessoa que tem a bênção é o herdeiro da família. Tem um herdeiro, como diz? Herdeiro. Ele é o que maranga minha mono. Aleluia. Amém. Quem tem dominação é a bênção. Motosa na benedição. Vai marcar diferença entre irmãos biológicos. A marquer diferença entre bandeconae biológica. Babanda ko bundela ngo wapi? Bem amado, começaram a lutar
Através disso, desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre começaram a lutar Esaú com Jacó. Na família moko. Os filhos da mesma família. As coisas espirituais têm que parar com sentimento. Makambo ya molimo esengeli arrêter na ba sentiment. Amém. Welela pare na yo. Olha, lute para sua benedição é lokola bolo na mesa. A bênção é como se fosse bolo na mesa. Aquele que terá força vai recuperar uma boa parte, a parte grande. Eu pensei que ia ouvir amém. Amém. Quando Jacob, então Jacob, a mãe dele lhe contou que o pai quer abençoar o teu irmão. Que papai na yo alinga pambola yaya. Filho, essa bênção não pode ficar com ele. Estou pregando os parentes. Todo filho não é filho de deixar herança. Mwana nyoso aza mwana kotikela héritage de. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Amém, amém. Todos os filhos que você nasceu deve saber quem é o herdeiro. Mesmo as coisas que eu estou pregando esta manhã, podem ser 1000 pastores, mas a herança não fica com qualquer pessoa. Que você receba isso depende do teu comportamento quando que o teu pai e a tua mãe está vivo. Isso depende do comportamento quando que papai e a mamãe não estão vivos. A mãe notou. Mamãe a noté que Esaú era muito agitado. Que trop agité. É por isso que grandes bênçãos não se deixam nas pessoas que são agitados, se deixam nas pessoas que são concentradas. A Bíblia diz Esaú. Esaú era pastor. A vida de um pastor é o quê? A vida pastor é todos os dias. Chaque jour. Não fica num só lugar. Não fica num só lugar. O seu trabalho é jogar por aí. O trabalho de um caçador é a minha alheio. O trabalho de um caçador é matar. Não sabe poupar. É por isso os animais nunca foram amigos de um caçador. Jamais bazala ami a un chasseur. Mas Jacob era pastor. Azalaki pasteur. Berger. E a Bíblia diz que ele estava todos os dias concentrado. E Azalaki toujours concentré. Sentado. Azalaki akovanda. Quando havia banane. Essa é a vida de quem? De um pastor. E a mediter. Está essas duas ovelhas, como é que vão produzir para tornar 10? Podem produzir. Tá vendo a vida? O pastor é a multiplicação. Berger a multiplicação. Mas o caçador vai ver dois animais. Ouça aqui. E a soustração. Essa que vamos lhe comer hoje. Todo jour. São pessoas que recebem do dia após dia. Que vivem no câmbio de dia. Todos vivem ainda todo jour. Câmbio de dia. Câmbio de dia. Amém. Amém. E a mãe entendeu. A dimensão da bênção. Dimensão e a benedição. Se der no caçador, vai matar toda a gente. Só que o peixe agora chasser, a como uma batunha só. Se deixar a unção num caçador. Só que o tique unciona em chasser. Olha, vai começar a apertar os peitos da sua todos os dias. Mas disse não. Caçador. Chasser. É o meu filho também. Mas a bênção. Mas benedição. Ele não. Diga ao teu vizinho, tome cuidado. Mesmo que você é candidato, podem te tirar do caminho.
Tala voisin c'est comportement. Olha a teu vizinho lhe diga. Comportamento, atitude. Na igreja. Na igreja. Na presença do líder. Na presença do Como que você se comporta? Na presença da tua mãe que te nasceu. Na presença ya como que é o teu comportamento? Vai te tirar do caminho. Bakolongola ona nzela. Eloko na otebi na mindele yango bakie musika. A coisa que eu vos preguei, por isso os brancos avançaram, foram muito longe, distantes. Amém. Amém. Omani mindele atazana bana 5. Talvez os brancos podem ter 5 comerciante. Se é comerciante, akotika héritier moko likolo ya ba entreprise. Vai deixar um herdeiro controlando empresas. Akopesa mona mutu parte na heritage. Vai dar cada filho a sua parte, mas a herança vai deixar uma pessoa. Akotika la muito moko. Deus não é burro. Quando Moisés quer morrer, vai deixar alguém como herdeiro da sua unção. Tango Moisés alinga kufa kotika mutu moko lokola héritier onction na ye. A mãe diz: Mama lobi. Benediction. Não pode cair a ele. Você tem que receber. E fizer tudo como você conhece. E Jacob foi abençoado pelo seu pai. Azalaki béni par son père. A bênção divina, bénédiction divine, aleluia, amen, é representado pela bênção do pai biológico ou do pai espiritual. É représenté par le père biologique ou soit père spirituel. As palavras dos pais, ba parole maloba batata, das autoridades, e a autorité, isso que se chama bênção. Wana nde ba bengi yango bénédiction. Vocês devem me parabenizar. Bino esengeli bo félicitenga. Porque nunca vos amaldiçoei. Jamais na maldição bino. Eu sempre vos falo boas coisas. Até eu sambeli bien te. Mesmo que tu não ores. Mas as palavras de aliança que está vos controlar. Olha, dá quatro no teu irmão, diga a ele que você está bem. Quem beta maboko, 5 maboko, mita, toca aí. Dia 5 pessoas que vocês são abençoados. Lobana eu já beni. És abençoado. Usando autorização. Tens autorização. A primeira coisa, pastor Guilherme. É louco ali você. Antes avant que Jacob começa a aventura da sua vida. Avant Jacob a aventure a vida. Aventura, l'aventure de sa vie. Recebeu a bênção. A que benediction. E ouviram? Antes que ele começar o quê? Avant a banda. Qualquer passo. N'importe quel pas. Antes que ele viajar. Avant il a voyagé. Nunca viajou na vida Jacob. Jacob jamais voyagé na vie. Nunca saiu da família. Jamais abimé na família. Mas logo de receber a bênção. O pai dele disse: você não vai ficar aqui. Tem que ir buscar a tua mulher. Aventura não começou. Mas benedição. Mas a bênção. É autorização. Deu autorização. Mesmo côté aqui. Mesmo aonde que ele foi. Não foi com nada. Mas benedição. Mas a bênção. Como nada produziu. Ele fez se tornar casado. Como anda produziu. Lhe deu os filhos. Como produz. Lhe deu trabalho. Nessa manhã. Que Deus lhe deu Samuel. Abençoa a tua vida. Abençoa essa semana. Abençoa os teus projetos. Esse amém é tão fraco. Na fongoli motema na tongolelo. Okende liboso. Avance. Ongenga. Okoma ba millionnaire. Bana na bino bazala bato minene. Basi na bino bazala basa minene. Mibali na bino. Ata lelo aza eloko te. Lobi yakoma mutu amituka. Mutu ya entreprise. Porte wana efongwama. Eloko nyonso ezomela bino. Na laquelle yango mabe. Eu pensei que alguém poderia pular das coisas que estão. Estou falar. A vossa vida é abençoada. Que a bênção do eterno vos acompanha naquilo que você está fazendo. Receba autorização de você brilhar.
me será. C'est quand la sukisa. O que aconteceu com a bênção que Jacó recebeu? Nini salema kina benediction o Jacob azwaki. A primeira coisa. Eloko liboso. São 4 coisas que eu apontei. Eza 4 choses on a komaki. Vamos terminar aqui. Fala como 4. A primeira coisa. Eloko liboso. A bênção bénédiction que Jacó recebeu, lhe deu autorização de ser mestre do seu irmão mais velho. Gênesis 27, 37. Chapitre 27, verset 37. Isaac diz, vamos lá, filhas. Isaac alobi. Gênesis 27, 37. Gênesis chapitre 27, verset 37. Versão viva. Rápido, quero acabar. Amém. Isaac respondeu a Esaú: fiz dele o seu senhor. Fiz dele o seu senhor. O seu senhor, o seu mestre. Je l'ai établi ton maître. Ton maître. E todos os seus parentes serão os servos dele. Amém. E ele está fazendo banga na benedição. Diga a teu vizinho, tenha medo da bênção. Onde estão, bem amados? Diga a teu próximo, cuidado com as bênçãos dos pais. Quando Jacó começou a chorar, papá, não reservaste nada. Quando Esaú começou a chorar, papá não reservaste ou reservei le côté. Para mim, já lhe dei. Ele começou a insistir. Mas papá, pai, e agora a minha vida? Ele disse, olha, você não está entendendo a dimensão da bênção. E eu só compreendo a dimensão da benedição. Eu lhe coloquei mestre de você e de todos os filhos da tua casa. Há pessoas que foram chamadas para lhe servirem. Há mulheres são chamadas para lhe servirem. São profecias. São bênçãos das pessoas que lhe colocaram. Tu a orar nos dias vindouros. Terás serviço e vai começar a espalhar e não vai sentir nada, nenhum peso. Essa profecia de quem? Estou a declarar nos dias vindouros você mesmo será bolsa dos trabalhadores. Você vai começar a lhes pagar 300 empregados sem sentir nada. Trabalhar sans sentir até quilômetro. Só comigo 50 funcionários. Bien aimé, se começar a pagar 50 funcionários. Quero dizer, não chegaste no ponto porque já tens algo. Estamos juntos. Fala comigo, a bênção. Diga comigo, a bendição. Profeticamente. Deus já tinha falado a Rebeca. Jacó será o mais velho, né? Aquilo era profecia. Zambe déjà aloba na Rebecca était Jacob à cause supérieur que son frère Esaú. Alguém está comigo? Amém. Fala comigo mais a autorização, Yaya. Loba ce que l'on a mais l'autorisation. A licença. Licença. Para dominar. Para dominar o irmão mais velho. Recebeste aonde? Licença wana bazuleka ngona maloba pé. Essa licença é recebida através das palavras do pai. O pai deve te dar a autorização. E a partir de hoje, e eu inverti a conversa. Estou a orar. Que Deus te fale de mestre da família. Mestre daquela empresa onde você trabalha. Não estou ouvindo menos aqui. Fala comigo, é possível se tornar de funcionário para o patrão. E a colomba funcionário para como patrão. Diga comigo esse tipo de conversa. Você está entendendo? O instrumento da dominação é a bênção. Não me está compreendendo o instrumento da dominação é a benedição. Ele diz, como já te deu autorização. O colo deixa na pessoa autorização. Até ele está contando a quem é? A Esaú. Tinha só racontando a Esaú.
C'est papa. Ngozana o baby. Alobi da forma que estás aí se deste mal. Ngozana document wana na sinaga liboso sina effacer yango. Da forma que estás aqui, o documento que assinei primeiro já paguei. Ye. Ele. Na benediction na pesi. Com a bênção que ele. Autorização azul. Com a autorização que ele recebeu. É de se tornar o teu mestre. Segunda coisa. Deuxième chose. Pela bênção. Por a benedição. Que Jacob recebeu do seu pai. O Jacob achou aqui. Conseguiu. A dominar os planos malignos do seu irmão para lhe matar. Akokaki ko dominer ba plan ya malin de konaye po abande ko luka bomaye. Notez bien lelo. A bênção suscita inimigos. A bénédiction est botaka ba ennemi. C'est vrai. Se você ler a Bíblia, o irmão dele começou a fazer o plano. Ele disse: o dia de óbito do meu pai, vou matar Jacó, porque roubou a bênção. Estamos juntos ou não? Mas apesar dos seus planos, a Rebeca ouviu esse plano. Rebeca ayoki ba plan wana. Alguém está comigo? Amen. Na sambeli place bazokanelo nzamba bimisa masolo wana. Yes. Histoire ora aonde que estão pretendendo te fazer mal que Deus revela esse assunto. Quando alguém tem bênção, mesmo você está conspirar, alguém do vosso grupo vai denunciar. Amen. Tant moto azana bénédiction, même si bozo sala ba plein ma be, moto kaka na lisanga na bino bozo sala ma be, akendo betele lisolo, c'est vrai. Amen. Na yebite pasteur Guilherme, Rebecca yokelango ndenge nini. Eu não sei pasteur Guilherme, como é que a Rebecca ouviu essa conversa, les mirons des oreilles. Ela própria que chamou o filho. Eu ouvi o teu irmão quero te matar no dia do óbito do teu pai. Usando autorização. De dominar sobre ele e sobre seus planos. Não disseram. Com ele. Com ele. Com seus planos. Eu sou abençoado para dominar sobre eles. Nós só prier. Ba secret é batami. Aquele segredo. Mesmo que Deus o revela. Amém. Esse amém é tão fraco. Da forma que estás aqui daqui. Quero planejar para te envenenar. Olha zolinga. Antes que ele realize os planos dele. Deus revela. Amém. É por isso quando o pai ouviu aquilo, mandou chamar a Benguissi, genome. Disse: vem. Olha. Tá lá. Gênesis 28. Gênesis chapitre 28. 1 a 4, ele abençoou de novo. A 4, ele disse: sai daqui. Vai lá no que? Na Arã. Na terra do teu tio Labão. Na sambeli nzamba faire échapper yo na ba plan na bango. Eu tô a orar que Deus te faz escapar dos seus planos. Diga comigo esse bango baozelanga na palanca. Ele está okoyoka nzamba atie mutuka desordre. Okena yo na bifika. A emboscada você fica no. Leba nanga na kokoma place wana te. Diga comigo não pode naquele lugar. Ata tozwaki na bango rendez-vous. Mesmo na yango. Ça se destruit. Amen. Essa stratégie. Diga estratégia. Essa batunzamba déplacer kabango. A pessoa que parce qu'alingue échapper na liwa. Alingue longola na poisson. Alingue longola na destruction. Quando alguém é abençoado, pode escapar qualquer plano diabólico. Alguém pode escapar n'importe quel plan diabolique. Tu a pregar coisas que são fortes demais. Amen. Amen. Diga comigo não vai dar certo. Da forma que papai Mbi cantou.
Se você vê durante o dia, começaram a vir aqui, é porque de noite não deu certo. Estão aqui, porque de noite os seus assuntos não deu certo. bayoka soni bakanisa ki bakolia yo me nzambe akazinga nzambe atayo Samuel alomboli yo. Yes. Fala comigo dominação total. La domination totale. Bananga nazo dominer bango. Diga comigo eles dominam. Kwa armadilha deles. Na makambo bachena mutema. Bakozela tro. Ona feti wana tokoboma. Ona matanga wana. Kokende kedikende mate. Não vai sítios à toa. Bakonsor nyonso kokende te. Feti nyonso akokende te. Oyo bakani oyebi te. Que pretenderam para te fazer você não sabe. O mano só lingo kende fete. Sabe se quer dizer? Começa a engomar. Banda com repasseio. Ele ambezi kitika nayo. E a roupa que você quer usar na festa. Nzamba pekisinga ya. Diga porque Deus me deu. Esse sistema. Esse sistema. Nazote ya batu natongo lelo. Amém. Okokufa liwe ya batu te. Não vai morrer a morte. Liwe ya bacamarada okokufa te. A morte dos amigos você não vai morrer. Ebatela yo. Soki naza satana bino. Você preserver na liwa. Você preserver na accident. Mwana mutu akokufa wote. Nenhum filho de alguém que vai morrer aqui. Mabrasa kala katakaya. Amen. Mekandara la baba. Amen. Que pessoa tu. Olha Zabeni. Portador da bênção de Deus. Olha portador da benedição de Zambé. Ninguém pode lhe matar. Porque tem autorização. Para dominar. Os planos do coração da pessoa. Deve amar a bênção. Deve amar a bênção. Il faut que valoriser mon toisa na lipamboli. Deve valorizar a pessoa que tem a bênção. Mobali akobala oyo aza na lipamboli. O homem para casar é aquele que tem a bênção. Mwasi akobala aza oyo aza na lipamboli. A mulher para casar é aquele que tem a bênção. Ata aza na yama kulungulu. Mesmo que tenha lobi akokoma mutu. Vai se tornar alguém. Amém. Eu sou muito inteligente, eu vosso pai. Eu vi a vossa mãe bem distante. Eu dormia na casa alheia. Não tinha nem bicicleta, nem cama. Não tinha nem colchão. Olha, quando eu pisquei de longe, eu disse, aqui tem uma máquina. Il faut se marier avec intelligence. Deve se casar com a inteligência. Olha, ela também olhou no altar. Tem alguém que tem esse olho bem fininho. Olha. Com a barriga estava havia muita bênção e muitas para saber que esse jovem vai se tornar bochechudo. Essa barriga vai sair com constante tempo. Papá Bogar. Fala comigo, bênção do Senhor. Benedicência. É a coisa para cobiçar. Esse é louco, esse é Lula. É tipo, posso começar o seminário hoje? Bem amado, estou a vos aconselhar. Pode conviver com a pessoa que é abençoada sem tu saber. Deus pode te conceder uma mulher abençoada, um homem abençoado, mas você próprio não estás a valorizar. Os teus olhos só estão aí, ali, olhar por aqui, por ali. Que Deus nos ajude para sabermos as coisas que tu vai pregar.
Et pour isso Isaac disse a Jacó: não vai casar nessa Quando terra. você é abençoado, Tango oza beni, tem que ouvir as orientações do teu treinador. esengeli oyo kaba orientation ya entraîneur na yo. Muto ya pambola yo kochele kitetite. A pessoa que te abençoou não pode usar a teimosia perante a ele. Porque tem coisa a te falar. Poeta azama kambuvona oyebisa yo. Mapa, só coisa bem, balixo baiaca, balixo. Meu amado, se você é abençoado, tá lá, bate tina, aparece. Esse bozo gangai. Tá ouvi? Ah? Hein? Oyoki? Amém. Só que osa beni. Se és abençoado. Bakolula yo atana batu ya lixo. Olha, vão começar a te conversar, vão começar a te elogiar até Bakoya lokolo banjinji kaka boy. vão vir assim tipo mosquitos. Salaka mayero tali ya njinji leka. Seja prudente, diga mosca, passa. Yango mama na bango atala na molimo. É por isso a sua mãe lhe olhou espiritualmente. Asali enquête. Fez as pesquisas. Na bairo. No Na bairro. mboka bazalaki. Aonde que eles conviviam? Bibana basi ya mboka oyo bazala batia mutu bakata. Disse as meninas desse país não prestam, são muito enjoadas. Un homme béni bakobala ye na mutu nyonso te. Homem abençoado não pode se casar com qualquer pessoa. O pai lhe diz, sai daqui. Papai na Primeiro era técnica para lhe e proteger, ali vocês aqui técnica para viajar. Segunda coisa E a mim é vale. para ter um casamento futuro. Exala que faz a libale exala. Para ele aprender a trabalhar fora da casa do pai. Bona ye aprendre que travailler libana nda kwa tata. Ele foi embora. E aqui na ye. Terceira coisa Troisième que chose. podemos ver O Senhor o que a bênção trouxe na vida de Jacó. O benediction é mimi na via Jacob. Posso falar? Na kokoloba. Jacó, Jacob como portadora de bênção kola porteira ya e da benediction. autorização de Bem Deus, autorisation ya Nzambe. conseguiu dominar Akoki ko dominer. as limitações de Labão, Akokaki ko dominer ba limitation ya Laban. o seu tio. Noko na Fala ye. comigo, sons. Loba na nga O que limitation. limitava Labão, Oyo banda ko limiter Laban. quando Jacó chegou, Tango Jacob essas a limitações limitation foram quebradas. ezalaki brisé. Tu não entende? Me pergunta como. Gênesis capítulo 30. Genèse chapitre 30. My God. Gênesis. Genèse. Est-ce que nas outras? Estou a pregar. Só vou lembrar boi pensar na carta. Vou pensar na Estarei cansado, me dizem. Aleluia. Amém. Gênesis 30. Genèse chapitre 30. Versículo 29 a 30. Verset 29 a 30. Vou para o verso 29. Amém. Jacó disse Jacob a Labão: na Laban. o pouco que você tinha antes de mim. Ya moke ozalaki nango avant arriver Essa na là. batu baza limité. Há pessoas que são limitadas. A trabalha mingi, Trabalha muito, só tem pouco. mas azana mukie. Eu venho pouco. Diga comigo Mas mukie. olha limitar. Mas aquilo que o fez limitar, O que limitava olha banda ko limiter a empresa a entreprise. do seu time para avançar. E a oncle na ipona kwa avançar. Quando o homem abençoado chegou, Yango motalipambo lia komi. as limitações foram quebradas. Limitações alaki brisé. Nasambeli ndengo sokanga. Ora forma Ndengo sokende na lipamboli. da forma que tem. Esika batu baza limité. Aonde que outras Kendele bango. você apareça Bafongwama. e eles possam ser livres. Grita comigo, eu sou abençoado. Gangelo ngona. Tá lá fazendo, eu não sou qualquer, hein? Naza n'importe quelle personne. O lebaka na yede sabi tokoka na kateya. Diga a ele, não Como sou na ngabo yete. não me veja assim. Na sai une femme bénie. Eu sou uma mulher Na abençoada. ko changer vie na yo. E eu posso Il faut mudar yeli a sakabana sua ni bali moko boye. E começar a falar no seu Sokoti na vie na Se nga. você entrar Na na ko minha changer vida, makambo. eu posso mudar as suas coisas. Na ko comme so président. E eu posso te tornar presidente. Deve ser fazer ngako, mani ngako. Diga ao teu vizinho. Est-ce que a forma você de vai na dar coragem confiança. ter? Será que as irmãs não Vai têm ser bota lá coragem? para fora, você vai no frère. Irmãs, olhem os irmãos, digam para eles. Keba na ngai, tá lá yefaka keba na ngai. Irmão, tome cuidado comigo. Onde é mamba ligite bom. Ba frère bota lá ba mère na ba sœur. Os irmãos. Chega mata ko tema, yeli sabe ngota lá, mama. Keba Diga na para ngai. eles, mamães. Tome cuidado Agora comigo. bango ba lobita ba frère bola kisamba. Como eles não falaram, os irmãos, demonstram-lhes. Ba frère pe boza ba yuma. Os irmãos também são boelhos.
Kaya bisa mwasi na hiyo papa. Tala hiyo lisulta talangako. Olha para ele e diz: eu sou abençoada. Muito agobala yeyo. A pessoa que deu para casar, estou aqui. Muito gosala nenzela. A pessoa de traçar com ele caminho, eu sou eu. Muito gosala na associação. A pessoa de fazer com ele associação, eu sou eu. Muito bokotega kana ele. A pessoa que pode vender com ele, eu sou eu. Você que muito gosala nem musala. A pessoa de trabalhar com ele, eu sou abençoada. Só que vai limita a família exali. Se ele limita, só para coti yaya. Se eu entrar, eu tenho a minha honra. Oi, domina a limitação. Que domina as limitações. O pouco que você tinha antes da minha chegar, antes que você me casa, o pouco beleza que você tinha, banda na sua yoyaya, olha só a forma que começaste a brilhar. Fazer nazoluka mutu na koso ayaya nazoluka mwana mobali moko na kongisa ye mwasi moko na sala ye biloko para lhe preparar. Il fallait basi yamba mapangoli wana. Amen. Nani asa pre abongisa mwana mobali moko está preparado para mudar a vida alongola na bakwanga abanda kolia eluku para começar a comer bem. Fazendo antes da minha chegada. Antes de eu entrar nessa igreja, o pouco que tinha aqui, como eu entrei aqui, com a minha bênção, a igreja vai avançar. Vamos construir. Nós somos les hommes bénis. Les femmes bénies. Olha bayaka kobakisa. Olha yaka kolongola te. Okota na vie ya mutu. Mutu akoma kolela. Na boyi. Fala comigo dominação. Dominação. Quem tem autorização vai dominar as limites. Quem tem autorização não é limitado. Mesmo tudo está bloqueado. Me permite eu entrar. Me permite eu chegar. Se eu só entrar, a tua vida fica valorizada. Olha, levante um pouco. Ele sabe fazer. Nós somos muito mulher. Eu sou uma grande mulher, um grande homem. Faz assim. Homens de casar são antes de entrar na tua vida. Me reconheça, meu amado. Antes de você vir na mifa, você não você era você era homem problemático. Ficar de pé. Será que pode levanta só. Olha como ele fala antes da minha vida. Antes da minha entrar na tua vida. Antes de eu entrar nessa igreja, o que eu era não é mais o que eu sou hoje. O que ela de ontem não é o que ela de hoje. E acaba pedindo. Papa Claude alobi. Não é o Claude de hoje. Asa Papa Claude alobi. Tala mwana mabale ndege ba obongisa hiyo. Olha só o homem como tá ali. Repatão-lhe ali. Você tem uma oferta tu. Fifi, peça a oferta. Mamãe Fifi dá oferta. Na sua sambela. Ora. Ndengo sana kia fokota hawa. Da forma que você é changer libela. Para mudar para você bima você peli. Você vai sair daqui a na yo é changer. Família yo é changer.
changer. Bana na yo va changer. Il y a un changement. Kende liboso. Dominer. Avancer. Bala. Ota. Tangisa bana na yo. Vai ensinar teus filhos. Abençoa, faz as tuas coisas. Yesu azalizambe. Yesu azalizambe. Angaye. Yesu azalizambe. Yesu azalizela. Yesu azalizela. Zela na bomo. Yesu azalizela. Okay. Yaya bazela ngai yesa bango nazongela bango osawa biko loba ndenge nazokendao na onso oyo bazelanga na musala wana bakokomprendre ke naza breni oye Ozela ya solo ai zela kasina bosa zela libala na kota zela ya solo nanga yango zela jwana balela nasambeli na tongo lelo eloko nyonso ezali kolimite famille avance nouvelle d'assemble tout qui limite à tua família você é abençoado para você reinar para você dominar essa doença nunca mais te domina anda vos preparar alimento de qualidade. La préparer la bino aliment de qualité. Je l'ai jamais alanda. Je l'ai boti qui a nishani. Je l'ai commission de paiement. Je l'ai commission entrepreneur. Je l'ai recyclage.
molai nzela nzela Paul akomi docteur nzela tombola maboko banda kovibre ekosuka awa te ndenge nazokende naboyi esheke naza autorise na resine naza autorise na bonga naboyi esheke na mariage naboyi soni beta maboko sambela Zela kazinga ya kona Zela libela Zela 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 ya solo Profetiza Aben santité está sobre minha vida
moni ebandi Nalola kaka boye. Nalola kaka boye. nalola Nalola kaka boye. koyemba Nalola kaka boye. komina Nalola kaka boye. lole Nalola kaka boye. la délivrance ai lola bisengo bisengo Nalola kaka boye. lola Nalola kaka boye. lola Nalola kaka boye. Nalola kaka boye. isa bitole Nalola kaka boye. Nalola kaka boye. bisengo bisengo Nalola kaka boye. kapasi eza te Nalola kaka boye. lola Nalola kaka boye. lola koyemba Nalola kaka boye. lola kobina Nalola kaka boye. lole okeye Ozobina bien. yesu oyo melosopalia Ozobina bien. dose brise ta fait choquer Brígida. hein Ahora, ¿por qué, Brígida? Toda la meta, ¿por qué, Brígida? você vai visitar sua filha de noite Brígida, Cazinga. hein Eu não te liguei, hein eu não te chamei, Cazinga. hein Essa não é a Débora que está falando. oh É o Espírito Santo. ah Fica concentrado. Fica Oh. concentrado. Fica. tombola maboko esiko ezali Ergue as tuas mãos. même si bazoreklame yo wapi Mesmo que tente reclamar a um, natindi moto epela que só mandou fogo a cena, epela kote wana que acenda naquele lugar. makambo na bango ebeba Os seus assuntos, onose em nome dele. eloko ekompeshe bénédiction eza te Não há nada que vai impedir a bênção. qui est béni Quem é abençoado é abençoado. oyo aba béni E aquele que protegeu, aquele que abençoado olha Zaco Pamolami. pode reinar sobre todas as A coisas Coqui Colônia sur toute chose. pode vencer a doença A Coqui Colônia. pode vencer os feiticeiros A Coqui Colônia. o abençoado é o abençoado Deus abeni. Sam- Unalola kaka boye. Unalola kaka boye. Unalola kaka boye. Unalola kaka boye. lola lola Nalola kaka boye. koyemba Nalola kaka boye. lola kobina Nalola kaka boye. lole Nalola kaka boye. na bisengo Nalola kaka boye. alole Nalola kaka boye. lola mapamboli Nalola kaka boye. lola lola kondeleza te nakisi yango lola kobina lola kapasi ezali te elole lola bisengo na bisengo bitolo ezokita atole soko yema elole louange na louange adoration sokilembosambula nalingi obeta maboko ndenge ozobi Eu quero que bate palma na forma de dança da celebre victoire Celebre a vitória. celebre victoire Celebre a vitória. olongi Você venceu. eza peni ozongenga kotutu nyonso ekwei Você caiu. Celebre! Zezagavina! 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 Zezagavina!
Põe as mãos informativo que estás a receber alguma coisa. Na declarei na tongolelo. Declare nesta manhã. Como pai nesta casa. Você é abençoado. A obra das tuas mãos é abençoada. Receba autorização de prosperar. Tem autorização. E avançar na vida. Nunca mais vai chorar. Nunca mais vai faltar nada. Nas tuas mãos haverá sempre dinheiro. Haverá sempre coisas. Na tua casa nunca mais vai faltar nada. Seja abençoado. Vive. A morte sai da tua casa. Sai da tua vida. Na tua vida. Ninguém de estranho que vai entrar. In Jesus name. Que o meu Deus continua a vos abençoar. In Jesus name. Amém. Chuva de palmas. Queremos receber a bênção financeira. Abrindo as mãos para semear. Vamos começar pelas contribuições. Me dá aquele outro caderno, por favor. Está no meu caderno. Estou bandeirando a contribuição. Pequeno. Contribuição para a construção. Contribuição foi na construção. Todo aquele que trouxe 1.000, 5.000 pode avançar aqui e coloca neste cesto. Agora é a hora de bênção financeira. Rápido, por favor. Rapidement, s'il vous plaît. Alguém foi abençoado com essa mensagem?